E aí, galera, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui para falar de um assunto que provavelmente é inédito, que eu acho que ninguém nunca ouviu falar, porque eu, pelo menos, nunca vi nenhum criador de conteúdo, nenhum influenciador de finanças, de investimentos falando, pelo menos aqui no YouTube do Brasil, tá? Mas aqui vocês vão ficar sabendo porque aqui é na real. Fechou? Então vamos lá. Para quem já leu o título aqui do vídeo, sabe que hoje eu vou falar 5 motivos por que você não deve investir em fundos ativos. Tá? Primeiro de tudo, o que são fundos ativos? Fundos ativos são aqueles fundos que têm uma equipe, que tem um gestor, que tem analistas, tá? Que tem pessoas que cuidam da administração ali, que eles tentam superar o mercado, superar o benchmark deles, tá? Eles ficam analisando o mercado, procurando oportunidades de onde seria melhor investir e tentam fazer esses negócios para trazer um resultado acima do benchmark deles, tá? E o que é o benchmark? Benchmark é só uma base de comparação que esse fundo vai usar para ver se o resultado dele está adequado ou não. Por exemplo, quando você fala de ações no Brasil, o índice mais utilizado é o Ibovespa, tá? Então o Ibovespa é o benchmark desses fundos. Ao final de um ano, ao final de 5 anos, ao final de um período qualquer, um fundo ativo ele vai pegar o resultado dele e vai ver se o resultado dele foi maior ou menor do que o índice Ibovespa deu, tá? E é lógico que você espera que ele seja maior. Por quê? Porque tem uma equipe ali procurando oportunidades de mercado, tentando achar bons negócios que sejam melhores do que você simplesmente colocar o seu dinheiro ali no Ibovespa ou em um fundo passivo e deixar rolar, né? Então você espera que eles ganhem do mercado. Só que aí eu venho com o primeiro ponto, por que fundos ativos não são um bom negócio? A verdade é que eles não ganham do mercado. Pelo menos não na maioria das vezes, tá? Eu vou colocar agora na tela aqui a tabela de um estudo chamado SPIVA. É um estudo onde eles comparam o desempenho de fundos ativos contra os seus benchmarks, tá? Para ver justamente se os fundos estão batendo os benchmarks deles. Ou seja, se é um bom negócio ou não investir em fundos. Em cada linha aí tem a porcentagem de fundos que não conseguem bater o seu benchmark. Então aí você pode ver que aqui no Brasil, para renda variável, por exemplo, em um ano, quase 75% dos fundos não conseguiram bater o seu benchmark. Só 25% aproximadamente conseguiram ser melhores do que você simplesmente aplicar em um fundo passivo. Então, para que você vai colocar dinheiro num fundo que vai ficar lá pagando um monte de taxa, tá? Que vai ficar pagando um monte de pessoal que não consegue nem bater o mercado? E aí você me fala, pô, mas tem 25% aí que consegue bater o mercado. Só que quanto mais tempo você deixa isso passar, quanto maior o horizonte que você analisa, menos fundos conseguem superar o benchmark. Você pode olhar aí de novo na tabela, quando você analisa um período de 10 anos, nos fundos de renda variável, 91% perdeu para o benchmark. Então, quanto maior é o seu horizonte, menos fundos conseguem bater o benchmark. Ou seja, para você que está pensando em investir no longo prazo, que eu espero que seja todo mundo, quanto maior for o tempo, pior vai sendo o desempenho dos fundos. Então não compensa, galera. Não compensa você ficar pagando equipe, ficar pagando um monte de taxa para você perder para o mercado ou para um fundo passivo. Beleza? Mas aí você pode até me falar, mas mesmo durante esses 10 anos aí, ainda tiveram alguns poucos fundos ali que conseguiram bater o mercado. Se foi 91 que não conseguiu, né? Então tem 8 e pouquinho ali que conseguiram bater ao longo desses 10 anos. Aí eu vou te falar duas coisas. Primeiro, se você analisar isso em 20, 30 anos, provavelmente esse número vai subir, tá? Não tem esse dado aqui para o Brasil, pelo menos. Para outros países existe e é isso que acontece. Aqui no Brasil não tem, então eu não vou garantir, tá? Mas provavelmente seria isso que ia acontecer. E agora eu vou te dar o segundo ponto por que não investir em fundos ativos. Dá uma olhadinha nessa tabela que eu estou colocando aqui. Essa tabela aí mostra o quanto que os fundos foram capazes de manter a sua performance, tá? O que eles fizeram? Eles pegaram ao fim de 2019, todos os fundos aí, por exemplo, vamos pegar a linha de renda variável de novo. Ao final de 2019, eles pegaram uns 50% dos fundos de renda variável que tiveram a melhor performance, ou seja, a metade que foi melhor. E eles foram olhando no fim dos outros anos o quanto que esses fundos conseguiram se manter na metade superior dos resultados, tá? Então, assim, eles dividiram a amostra ao meio, viram, esses aqui que estão aqui em cima foram os que deram o melhor resultado. Vamos ver se eles continuam nos 50% melhores ao longo dos próximos anos, se eles conseguem manter a consistência nos resultados deles, tá? E aí, dá uma olhadinha aí na tabela para vocês acompanharem comigo. No final de 2020, do primeiro ano, só 55% dos fundos conseguiram se manter na metade superior. Então, metade dos fundos já caíram fora. Ao final de 2 anos, esse número caiu para 26,8%. Né? Então, já caiu mais um monte de fundo fora. Você vai vendo que é difícil se manter no topo.
Tá? Eles não conseguem fazer isso consistentemente. E aí, esse número ainda vai piorar ao longo dos 2 próximos anos, tá? Aqui, em 2022, ele cai para 11,34%, e ao final de 2023, que é o último ano da amostra aqui, só 8% dos fundos que estavam na metade superior lá no final de 2019 conseguiram se manter na metade superior. E aqui eu estou falando nos 50% melhores, pessoal. Eu não estou nem falando se manter entre os 10% melhores, entre os 15% melhores, entre os 25% melhores. Estou falando se manter na metade superior. Ou seja, não era para ser uma coisa tão difícil, né? Um fundo que é bom de fato, ele deveria conseguir manter essa consistência. Mas o que essa pesquisa mostra pra gente é que não consegue, tá? Então, mesmo aqueles poucos fundos que a gente olhou lá, que conseguiram bater o mercado ao longo de 10 anos, talvez fizeram isso simplesmente porque eles tiveram sorte. Porque consistência mesmo, não se vê muito. Agora, o terceiro motivo pelo qual você não deve investir em fundos ativos. Justamente por ser um fundo ativo, por ter uma equipe ali trabalhando, procurando oportunidades de mercado, você tem que pagar taxas para sustentar essa equipe, tá? Isso daí é muito conhecido no mercado, é o que a gente chama de taxa de administração, tá? É uma das taxas que você tem que pagar. Em todos os fundos você vai ter que pagar uma taxa de administração. Alguns mais, outros menos, mas você vai ter que pagar, porque é o que sustenta o fundo. Tá entendendo? Enquanto que se você investe em um fundo passivo, por exemplo, você vai pagar uma taxa, mas muito menor, porque a equipe tem que ser muito menor, porque ele simplesmente tem que replicar um índice, por exemplo. E a taxa de administração é só uma das taxas que você tem que pagar para esses fundos, tá? É extremamente comum que você tenha também uma taxa chamada taxa de performance. A gente já viu que dificilmente os fundos conseguem bater o mercado, principalmente quando você está falando do longo prazo. Só que às vezes, em um ano singular, eles conseguem bater o mercado, tá? E aí o que eles fazem nesse ano? Vamos dizer aqui, voltar, por exemplo, de um fundo de ações. Se um fundo de ações tem como benchmark o Ibovespa, e naquele ano o Ibovespa rendeu 10%. Se o fundo render 12%, naquele ano ele bateu, ele superou o mercado por 2%, beleza? Vamos dizer que ele tem uma taxa de performance de 20%, o que é comum, tá? Se ele tem uma taxa de performance de 20% e ele excedeu o mercado em 2%, ele vai tomar para ele, desse excedente, 20%. Então você vai ter que pagar para ele 0,4%, 0,4%, né? Porque é 20% dos 2% que ele excedeu o mercado. Beleza? Então, além da taxa de administração, você vai pagar essa taxa de performance naqueles anos que ele bateu o mercado. E não é só essa taxa, tá, pessoal? Aqui a gente tem o famosíssimo Come Cotas também. Para quem já está mais acostumado com o mercado financeiro aí, de fundos principalmente, vai saber do que eu estou falando. Mas para quem não está, não fique desesperado, eu vou explicar para vocês de um jeito fácil aqui, tá? Simples e rápido. Se quiserem mais informação sobre o Come Cotas, eu posso fazer em outro vídeo. Mas basicamente, 2 vezes ao ano, o fundo vai apurar se você está tendo lucro naquele momento. Se você tiver, ele vai pegar daquele lucro que você está tendo, ele vai tirar um pouco, que ele vai recolher e vai passar para o governo para o imposto de renda. É uma antecipação do seu imposto de renda. Só que isso é um problema, porque você está tirando dinheiro da sua base ali, então toda a rentabilidade que você for ter depois vai estar rentabilizando sobre uma base menor. Então lá na frente, quando você for resgatar esse dinheiro, vai fazer diferença, tá? Vai fazer diferença, vai fazer com que o seu patrimônio final seja menor do que se você fosse pagar o imposto todo lá na frente. E isso acontece nos fundos, tá? Não são todos, fundos de ações, por exemplo, não tem isso, mas fundos multimercado, que é o que mais existe, eles têm o Come Cotas, beleza? E os de renda fixa também, né? Enfim, outros fundos também têm. Então, você paga muitas taxas nos fundos ativos e simplesmente não vale a pena. O quarto motivo pelo qual não investir em fundos ativos é simplesmente pela facilidade. Se você quiser investir em um fundo, por mais que seja mais simples analisar fundos do que ações individuais, um fundo ainda pode ser bem trabalhoso de analisar, tá? Você vai ter que ver o histórico do fundo, de rentabilidade, como que é o perfil de risco dele, se ele é muito volátil ou não. Vai ter que analisar indicadores, por exemplo, o índice de Sharpe. Vai ter que ver quem que é o gestor, se esse gestor é uma pessoa capacitada para fazer isso de fato. E você não vai ter que analisar um fundo, você vai ter que analisar vários para ver qual que é o melhor. Enquanto que se você investir em um fundo passivo, claro que você vai ter que escolher um bom fundo passivo, mas aí é muito mais simples. Se você investir em um fundo passivo, você simplesmente vai colocar o dinheiro lá, o fundo passivo vai replicar um índice interessante e você deixa rolar. Ele automaticamente vai ajustando a posição ali conforme o mercado for andando e você não tem que se preocupar, você não tem que gastar muito do seu tempo analisando para ver qual que é melhor. É muito simples de você escolher qual índice você quer. Então, é muito mais fácil de você investir em fundos passivos do que em fundos ativos. E o nosso quinto e último motivo para não investir em fundos ativos é que
Em fundos passivos, você vai ter muito mais liquidez, você vai ter muito mais acesso ao seu dinheiro. Porque nos fundos ativos você consegue ver qual que é o valor da sua cota todos os dias, assim como em um fundo passivo. Só que, às vezes você não pode simplesmente retirar o seu dinheiro do fundo. Existem muitos fundos, muitos mesmo, a grande maioria, de fundos ativos, onde você tem um prazo de cotização que é meio extenso, tá? Um prazo de cotização e um prazo de liquidação às vezes também. O que é o prazo de cotização? Quando você fala assim para o fundo, eu quero meu dinheiro de volta. Você investiu lá, passou um tempo, você fala, eu quero meu dinheiro de volta. Ele tem que cotizar, tá? Ele tem que ver qual que é o valor da sua cota, converter isso em dinheiro e te pagar. Beleza? Só que existe um prazo para ele fazer isso. Ele não faz isso do dia para a noite. E em muitos fundos, esse prazo vai ser de 5, 10, de 20, 30. Tem fundo até de 60, 90 dias. Tá? Então você pede seu resgate hoje, você só vai receber daqui a 30 dias. O seu dinheiro não está com fácil acesso, você não tem liquidez naquilo. Tá? Enquanto que em fundo passivo, você pode simplesmente num dia vender a cota no mercado, e daqui a 2 dias, né, que é o prazo de liquidação da bolsa, você recebe o dinheiro na sua conta. Esse prazo aí é o mesmo prazo de ações, por exemplo. Se você vender uma ação hoje, daqui a 2 dias você vai receber ela na sua conta. Então já deu para ver que é muito melhor você investir em fundos passivos do que em fundos ativos, né? Você vai gastar menos dinheiro com taxas, você vai ter acesso ao seu dinheiro na hora que você quiser, ou basicamente na hora que você quiser, ali com 2 diazinhos o dinheiro está na sua conta. Vai ser muito mais fácil para você, porque você não vai ter que ficar analisando um monte de coisa, mas principalmente o seu resultado tende a ser muito melhor. Então é só vantagem. É só vantagem. E aí, que fundo passivo que tem que você pode investir? Quem já conhece um pouco mais o canal já deve estar pensando. ETFs. Porque ETFs nada mais são do que fundos negociados na bolsa, por isso que chama ETF, Exchange Traded Fund, né? E eles são fundos passivos, eles replicam um índice, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o Ibovespa, um índice de ações. Existe o fundo BOVA11. Ele simplesmente vai comprar as ações que existem no Ibovespa naquela mesma proporção. Então, conforme o Ibovespa for para cima ou para baixo, as ações do BOVA11 também vão para cima e para baixo, na mesma proporção. E você não precisa ficar quebrando a cabeça, você simplesmente compra lá e deixa rolar. Se o mercado acionário brasileiro for para cima, você vai ganhar com isso. Se for para baixo, também você vai perder. Mas isso daí pode acontecer em qualquer lugar, beleza? Nos fundos ativos e nos fundos passivos, tá? Nos ETFs aqui no caso. Beleza? Para quem já viu os outros vídeos aqui passados do canal, vai saber que a minha indicação não é de comprar Brasil, pelo menos no momento não acho que é interessante, mas existem muitos outros ETFs que você pode usar para compor sua carteira. Se você quer saber disso, tem um vídeo aqui, vou deixar aqui nos cards, onde eu falo como montar uma carteira do zero, beleza? E aí eu dou a dica de todos os ativos que você pode colocar lá e como montar a carteira também no último vídeo da série. Então espero que tenha ficado claro por que não é uma boa ideia investir em fundos ativos, porque na verdade quem está ganhando dinheiro é o administrador do fundo e não você. Fechou? Então galera, deixa um like aqui embaixo se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se você descobriu uma informação que você não sabia ainda, tá? Isso daqui importa muito para mim, ajuda a divulgar o vídeo. Se inscreve no canal também para você receber todos os próximos vídeos que eu for postar. E a gente se vê aqui na semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais.